alunos! Hoje, dia 28 de maio, quinta-feira, em matemática nós vamos estudar subtração, tá certo? Então vamos começar. Peguem o livro, coloquem na página 15 para acompanhar, tá certo? Então nós vamos começar observando aí o exemplo que o livro nos trouxe, tá? Então vamos lá. A turma de Lucas mediu quantos metros caminham de casa até a escola. Observe na tabela as medidas obtidas. Então nós temos a tabela aí, como vocês podem observar, a distância de casa até a escola, tá? O nome dos alunos, né? E a quantidade de metros. Então vamos lá, ó. O André, ele andou 1.234 metros. A Denise, 1.067 metros. O Lucas, 980 metros. E a Amanda, 1.518 metros. Então vamos calcular quantos metros André caminha a mais do que Lucas utilizando o algoritmo da subtração. Observem aí que ele fez essa subtração dentro do quadro de ordens, tá? Essa subtração dentro do quadro de ordens, ela é feita para você perceber que os termos eles têm que ficar um abaixo do outro, bem organizado, porque senão se a gente colocar um termo no lugar errado, a subtração ela vai ficar errada, né? Não vai ter o resultado correto, tá bom? Então eu trouxe aqui um exemplo pra gente fazer juntos, tá? Pra gente entender como acontece aí a subtração. Mais um ponto importante, é importante sempre colocar um número maior no termo de cima e um número menor no termo de baixo. Se você fizer o contrário, aí o resultado ele vai ficar errado, tá? O resto, a diferença, não vai ficar correto, tá? Então é sempre importante colocar o número maior no termo de cima e o número menor no termo de baixo, tá? Não pode fazer o contrário, senão dá errado a subtração. Então vamos lá, gente, ó. Então, esse aqui é a quantidade de metros que o André caminhou e essa aqui é a quantidade de metros que o Lucas caminhou. A questão tá querendo saber, né, quantos metros o Lucas caminhou a mais do que o André, ou o André caminhou a mais do que o Lucas, tá? Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui a resolver. A gente começa sempre de trás pra frente, tá, gente? Ó, 4 menos 0. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir, né? Não dá pra fazer. Então vamos repetir aqui. 4 menos 0, 4. 3 menos 8, eu não posso tirar 8 de 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou pedir um emprestado aqui desse 2. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 13, tá certo? Ó, aí eu vou fazer 13 menos 8 é igual a 5, tá? Vamos aqui agora. 1 menos 9, dá pra tirar 9 de 1? Não dá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pedir um emprestado daqui, ó, desse outro 1. Então vamos lá, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 11. Olha só, 11. Agora eu vou fazer a minha subtração. 11 menos 9 dá 2, certo? E aqui eu só repito aqui o 0. Pronto, 254. Portanto, o André andou 254 metros a mais do que o Lucas. Fácil, né? Muito fácil. Então, essa aqui é a ideia de comparar da adição, tá? Essa é a ideia de comparar da adição. Agora nós vamos relembrar os termos da subtração. Observem aí na tela que nós temos, o termo de cima se chama minuendo, o termo de baixo se chama subtraindo e o resultado é a diferença ou o resto, tá? Vamos lembrar, é importante lembrar sempre colocar um número maior no minuendo e o número maior no subtraindo, ok? Não esqueçam disso. Vamos para a próxima aqui, para o próximo exemplo que o livro nos trouxe. Vamos lá? Quantos metros Denise precisa caminhar para percorrer a mesma distância que a Amanda percorre para ir de casa até a escola? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ele está perguntando quantos metros a Denise precisa caminhar para percorrer a mesma distância que a Amanda percorre para ir de casa até a escola. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a quantidade
Então, como vocês estão vendo aí no quadro de ordens, nós vamos calcular, né, quantos metros a Denise ela precisa caminhar, tá certo? Então, é importante colocar sempre o número maior no termo de cima e o número menor no termo de baixo, tá? O termo maior no minuendo e o menor no subtraendo, tá? Então, eu trouxe aqui pra gente fazer juntos, tá certo? Então, vamos lá, ó. Tá aqui 8 menos 7, certo? Eu não posso tirar 6 de 1, então eu vou pedir um emprestado daqui. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 11. 11 menos 6 é igual a 5, ó. E aqui ficou 4, eu vou repetir o 4. E aqui, 1 menos 1, 0. Então, a Denise, ela precisa caminhar 451 metros. Então, essa é a ideia de completar da adição, tá? Lá no primeiro exemplo, era a ideia de comparar. Essa é a ideia de completar da adição. Vamos para o próximo exemplo. Olha só, observem aí na tela. A Amanda percorreu 790 metros na garupa da bicicleta de sua irmã e o restante a pé. Quantos metros ela precisa percorrer a pé para chegar à escola? Então, nós vamos pegar aí a quantidade de metros que a Amanda, ela percorre diariamente a pé, certo? Que é 1.518. E nós vamos diminuir da quantidade que ela já tinha ido de bicicleta, que é 790. Então, a partir dessa subtração, nós vamos descobrir quanto ela percorreu a pé, tá certo? Então, observem aí no quadro de ordens, que tá bem organizada a subtração, e a gente vai fazer juntos agora. Então, vamos lá. Aqui tá a quantidade de metros que ela percorre, né? Ela percorre como se ela fosse a pé, e essa aqui foi a quantidade que ela percorreu já de bicicleta. Então, nós vamos diminuir para saber quanto ela percorreu a pé, tá? Vamos lá, ó. 8 menos 0, gente, aqui baixo 8. Não dá para tirar 9 de 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado para esse 5 aqui, tá? Então, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 11. 11 menos 9 é igual a 2. 4, eu não posso tirar 7 de 4, então eu vou pedir um emprestado aqui, ó. Aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 14. 14 tira 7, 7. E esse 0 aqui eu só repito. Então, a Amanda, ela percorreu 728 metros a pé, tá? Então, essa foi a quantidade que a Amanda percorreu. E essa é a ideia de retirar da adição. Ideia de retirar da adição. Observem aí outro exemplo que o nosso livro nos traz para entender melhor a subtração. Então, vamos lá, ó. Lucas mora na cidade de Três Marias, no estado de Minas Gerais. A população dessa cidade em 2010 era de 28.318 habitantes. E segundo a estimativa realizada em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população dessa cidade era de 31.984 habitantes. Qual é a diferença entre a quantidade de habitantes da cidade de Três Marias em 2018 e 2010? Então, observem aí a subtração dentro do quadro de ordens, tá? Termo embaixo de termos. E eu trouxe aqui pra gente fazer juntos. Vamos fazer agora juntos. Ó, tá aqui já, só pra gente resolver. Vamos lá, ó. Eu posso tirar 8 de 4? Não dá pra tirar 8 de 4. O que que eu vou fazer? Eu vou pedir um emprestado daqui. Então, aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 14. Então, vamos lá. 14 menos 8 fica quanto? 6, certo? Aqui, 7 menos 1 também fica 6. 9 menos 3 também fica 6. Eu posso tirar 8 de 1? Não, então eu vou pedir emprestado daqui. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 11. 11 tira 8, fica 3. E 2 menos 2, 0. Então, a diferença é de 3.666 habitantes, tá? Muito fácil, né? Então, o que eu vou solicitar para vocês
praticarem para saber se vocês conseguiram entender aí a ideia da subtração. Vocês vão realizar a atividade da página 17, 18 e 19, tá? Vocês vão realizar aí essa atividade, responder bonitinho. Na próxima aula a gente corrige e eu já solicito a próxima atividade. Um beijo e até a próxima aula.